Meus irmãos, um ótimo entardecer a todos. Meus irmãos, estamos aqui fazendo parte 2 da imersão nas águas. Por que nós temos que sermos emergidos nas águas? Porque, meus irmãos, a imersão, ela foi trazida por Yaohana, o emissor. Yaohana foi que veio emergindo nas águas do arrependimento. Primeiramente, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, meus irmãos, nós temos que fazer o que depois? Sermos emergidos. Quando somos emergidos no nome de Yahshua, que é no único nome, não é no nome de 3, meus irmãos, não é no título de 3, são 3 títulos, conforme a Babilônia está fazendo, não, meus irmãos. Antigamente se fazia a imersão no nome do Cordeiro, o Cordeiro Yahshua. Era assim que se fazia a imersão, porque Yahshua que ensinou, Yahshua que mandou seus discípulos. Ele disse: ide e fazei discípulos. Então, Yahshua, ele ensinou seus discípulos até a orar. Mestre, Yaohana ensinou os discípulos deles a orar. Nos ensina a orar. Então, Yahshua ensinou seus discípulos a orar. Então, seus discípulos estavam instruídos, meus irmãos, a ser emergidos no nome de uma única pessoa, que era no nome de Yahshua. Não é no nome de 3, não é no título de 3, meus irmãos, conforme está sendo colocado aí. Estão fazendo a imersão dentro de piscina, estão fazendo imersão dentro de banheiro, com balde, não é assim, meus irmãos. A imersão é nas águas correntes. Por quê? Porque a imersão foi trazida por ele, por esses 2 homens. Um era o Cordeiro, o sumo sacerdote pastor, e o outro era o profeta, o profeta Yaohana, o maior de todos os profetas, conforme Yahshua falou, que não nasceu outro homem, vindo de mulher maior do que Yaohana, o profeta Yaohana. Sim, o que foste ver no deserto, uma vara, ele estava falando de Yaohana, o maior de todos os profetas. Então, essa imersão que Yaohana trouxe, ela não está escrita nas leis de Moisés, não, meus irmãos. Ela não faz parte das leis de Moisés, não. Ela não é do antigo pacto, não, ela é do novo pacto. Ela é de Yaohana, de Yahshua para cá, meus irmãos. Yahshua nasceu debaixo da lei, mas a imersão não. A imersão pertence a Yahshua, por isso que Yahshua praticou a imersão. E nós também temos que praticar a imersão. Todo aquele que é selado num único nome, que é Yahshua, ele já está sepultado com Yahshua. Quando ele morrer, o seu corpo vai ser remido, vai ser purificado, vai ser transformado num corpo incorruptível. Essa é a promessa para aqueles que creem. Essa é a promessa para aqueles que anunciam a salvação. E nós estamos fazendo isso, anunciando a salvação, falando da imersão, que a imersão tem que ser praticada, que a imersão é você se arrepender e nascer uma nova pessoa. Quando você sobe para cima, que você é emergido nas águas, que você sobe para cima, ali nasce uma pessoa diferente daquela pessoa que era. Uma pessoa que vai andar no ruach, uma pessoa que vai jejuar, uma pessoa que vai fazer oração todos os dias, uma pessoa que vai falar do evangelho, seguir os mandamentos de Yahweh e dar o testemunho verdadeiro. Nós estamos na verdade, meus irmãos. A verdade é Yahshua, Yahshua Mashiach. Estamos aqui na parte, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 9, na parte em que Yahshua, ele é emergido, e aconteceu naqueles dias que Yahshua, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi emergido por Yaohana no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o ruach, que como pomba, descia sobre ele. Quem desceu sobre ele foi o ruach. O que é o ruach? É o Espírito, é a essência, é a autoridade, é o poder do Pai, repousando em quem? No seu Filho. Então aconteceu isso com Yahweh, aconteceu, está aqui nas Escrituras. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, meus irmãos, nós estamos ouvindo, estamos vendo aqui a Escritura falando, que uma voz falou lá em cima: tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. E nós estamos presenciando aqui também, que o filho mergulhou dentro das águas. E quando ele mergulhou, a Escritura diz que o ruach desceu. Ou seja, o pai está lá em cima, uma pessoa. O filho está embaixo, 2 pessoas. E o ruach, a essência, descendo sobre ele. Então existem 2 pessoas. O Espírito não é uma pessoa, meus irmãos. O Espírito do Pai
é o Ruach Kadosh que repousa nos seus filhos. Assim como o Ruach Kadosh repousou em Sansão, repousou, né, nos profetas Elias, né, Irmial, né, em todos os profetas, o profeta Jeremias, o profeta Enxaial, né, o profeta Isaías, em todos os seus filhos, né, ele também repousou em Yahshua, né, dando autoridade para ele prosseguir o caminho que estava preparado, o caminho que ele ia seguir, a qual todos os profetas profetizaram. Então, meus irmãos, Yahshua, ele mergulhou nas águas. Por que ele mergulhou nas águas? Para que nós seguisse o exemplo de Yahshua, né? E toda pessoa que quer ter dom, né, do Ruach, ele tem que cumprir nele as escrituras. Vocês prestaram atenção que nesses tempos babilônicos, esses tempos de pedra, a pessoa quando é emergida lá nas águas, é emergida dentro de piscina, é emergida com balde, nunca é emergido em águas correntes, como Yahshua fez. Nós temos que ser emergidos em águas correntes, né? E nunca em títulos, porque não se cumpre as profecias, né, conforme eles praticam lá dentro, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, né? São títulos, né? A Escritura manda que nós sejamos emergidos no nome do Filho, né? Porque o nome do Pai já está no nome do Filho, né? Quando a gente é emergido no nome do Filho, né, se cumpre as Escrituras em nós, e aí sim nós podemos receber os dons, né? Os dons prometidos pelo Ruach. E toda pessoa que recebe dons é porque o Ruach repousou nele, meus irmãos. O dom de falar das Escrituras, o dom de cura, o dom de libertação, o dom, né, de interpretação. Nós temos o dom de interpretar também, meus irmãos. Tudo isso é dom. A fé, que também é um dom dado por Yahweh, né? Muitas pessoas estão vendo nossas anunciações, nós estamos anunciando, eles vão crer na nossa anunciação, porque a fé vem pelo ouvir. Então eles vão ouvir nós falando, né? Yahshua dizia, mestre, os seus discípulos perguntavam para Yahshua, mestre, por que eles não são curados? Porque minhas palavras não entram nos seus ouvidos. Seus ouvidos estão tapados, seus olhos têm escama, né? E as minhas palavras não chegam no seu coração para que eu os cure. Eles não são curados, meus irmãos. É os irmãos da Laodiceia, né? Os irmãos que estão lá fora nos tempos babilônicos. Então, não tem cura, não tem libertação, eles não sabem. Eles não têm a mínima noção do que é um nome. O cordeiro morreu lá, né, no madeiro por você. E se ele morreu, ele se sacrificou por você, é ele que você tem que buscar, meu irmão. Nós não podemos buscar homens. Nós temos que botar sempre Yahshua Mashiach na frente. Matitial, capítulo 28, versículo 18, diz assim: chegando Yahshua, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Yahshua tinha todo o poder, né, dado por Yahweh, né? Yahweh deu esse poder a Yahshua, né, a seu filho, para curar, libertar, né, fazer todas as obras conforme autorizada pelo Pai, né, na terra. Portanto, e de fazer o quê? Fazer discípulos. Ele não mandou fazer pastor, ele não mandou fazer padre, ele mandou fazer discípulos. Nós temos que seguir conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Anunciando a palavra, né? Porque nós não somos padres, nós não somos pastores, entre nós não existe nenhum maior, só existe anunciadores, só existe discípulos, né? Só existe alunos, né? Nós estamos aprendendo todos os dias, né? Por quê? Se cumpre em nós as profecias, se cumpre em nós as Escrituras, né? Nós estamos seguindo e fazendo aquilo que o Mestre mandou fazer, né? Ide e fazer discípulos de todas as nações, emergindo no nome do Filho, no Ruach Kadosh, né? No nome do Filho. Quando a gente recebe o Ruach Kadosh, a gente recebe dons, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação, né? Assim seja. Yahshua está conosco, meus irmãos, né? Yahshua não nos abandonou em momento nenhum. Aquele que está em Yahshua, né, ele dá frutos. Aquele que está em Yahshua, ele fala nas Escrituras. Aquele que está em Yahshua conhece as coisas do céu. Por isso que é importante você ser emergido. Você sendo emergido, você recebe os dons, né? Os dons do Ruach Kadosh, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes anunciava acerca do reino de Yahweh e do nome de Yahshua Mashiach,
eram emergidos no nome de quem? De Yahshua Mashiach. Tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo emergido, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandezas, maravilhas que se faziam, estava atônito. Né? Por quê? Ele creu. Creu na imersão. Creu que nós temos que ser emergidos no nome de um, não é no nome de três. Mudar as escrituras. Por que mudar as escrituras? Para que não tivesse bênção, né? Como está escrito nas Sagradas Escrituras. Toda vez que nós fazemos alguma grandeza no nome do Todo-Poderoso, nós recebemos bênção, meu Senhor. A bênção, né, no nome do Filho e no nome do Altíssimo Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. E indo eles, caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, isso aqui é a passagem do eunuco. O eunuco creu na anunciação, creu na pregação, né? E ele disse o quê? O que é que me pede de ser emergido nas águas, né? Ele disse nada, desçamos aqui e seja emergido no nome de Yahshua. E ele foi emergido, né? No nome de um, né? No nome do Cordeiro, no nome daquele que morreu na cruz, né? Morreu no madeiro, né? Não é na cruz, é no madeiro. Yahshua morreu no madeiro. E disse-lhe: eis aqui água, o que me pede que eu seja emergido? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Yahshua Mashiach é o filho de Yahweh. Né? Olha só o que está acontecendo aqui nas Sagradas Escrituras. Creio que Yahshua Mashiach é o filho de Yahweh. Creio que Yahshua Mashiach é o filho de Yahweh. E mandou para o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. E o emergiu. E quando saíram da água, o ruache de Ial arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco jubiloso, contínuo no seu caminho. Né? Ele ficou cheio de alegria, ele ficou cheio da unção, ficou cheio de autoridade dada pelo céu. Né? Por quê? Se cumpriu as escrituras, meus irmãos. É quando você é emergido no nome de três, não se cumpre as escrituras, né? Conforme a Babilônia colocou. Né? Nós temos que jogar para fora mesmo tudo isso que contamina, né, o homem. Né? Nós temos que nos apartar de todos esses títulos, né, desse vinho, né, da grande Babilônia que derramou sobre a face da terra, para que a gente possa receber, né, a autoridade dada do céu, né, para que o Ruach Kadosh repouse sobre nós. Porque se cumpre as escrituras como nós fazemos e anunciamos, né, as escrituras como os discípulos anunciaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz o quê? Diz assim: e disse-lhe Pedro, Cafos, arrependei-vos, e cada um de vós seja emergido em nome de Yahshua, o Mashiach, em nome de Yahshua, o Mashiach, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Ruach Kadosh de Yahweh. Então, era o nome do Filho. Aqui foi quando o Ruach Kadosh desceu, né? Atos dos Apóstolos, né? A primeira descida do Ruach Kadosh. Aí o povo perguntou, né? E o que nós devemos fazer, então? E se arrependei-vos e sejam todos emergidos no nome do Cordeiro, o nome Cordeiro Pascual, Yahshua, né? Só existe um, meus irmãos, não existe dois e nem existe três. Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Yahshua, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi emergido por Yaúrana no Jordão, e logo saiu da água, e viu os céus abertos, e o Ruach Kadosh, como pomba, descia sobre ele. Eu falei isso para vocês, né, que foi o Ruach que desceu. Então, meus irmãos, é fácil para todos nós, basta que nós tenhamos um pouco de fé, basta que nós façamos a coisa certa, né? Não dando ouvido a esses homens, né, que nós estávamos seguindo homens, ouvindo homens, anunciando o evangelho errôneo, né? O evangelho não certo e tirando o sacrifício do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, nós devemos sim ser emergidos no nome do Cordeiro para que seja gerada a salvação, para que nós possamos fazer parte da promessa, para que nós possamos ser pertencentes ao povo de Abraão, para que nós, meus irmãos, sejamos purificados, remidos, né? E sejamos provados aqui embaixo, porque todos nós vamos ser provados. Portanto, meus irmãos, eu espero, meus irmãos, ter contribuído mais uma vez, né, para o crescimento
do corpo do Machia e Yahshua, né? Na benevolência do Todo-Poderoso Yahweh. Shalom, meus irmãos.